Isso aqui é Richard A. Muller. Richard A. Muller é um físico relativamente famoso. Ele trabalhou na Universidade de Berkeley, a UC Berkeley, uma das universidades melhores do mundo para física. E hoje em dia ele é um professor emeritus lá. Richard A. Muller, quando ele era mais jovem, quando eu era na faculdade, quando eu trabalhei em Berkeley, na verdade, duvidou que a mudança climática é de verdade. Ele fez parte desse grupo que a gente chama de negacionistas de clima. Mas ele não simplesmente pensava que a mudança climática não é real. Ele achou realmente que ele entende os dados numa maneira que prova que a mudança climática feita pela gente não é real. Porque ele é um físico e ele tem um interesse honesto com pesquisa. E por isso ele fundou Berkeley Earth, que era um projeto para reavaliar os dados que temos sobre a mudança climática, sobre o clima no mundo, e depois mostrar ou não mostrar se a mudança climática feita pelas nossas ações é real ou não. Ele fundou Berkeley Earth em 2010 e a gente vai reparar mais à frente nesse vídeo que esse ano é muito importante para negacionismo de clima. Mas em 2012, depois que esse projeto já publicou vários artigos, ele escreveu um artigo no New York Times que ele chamou The Conversion of a Climate Change Skeptic. A conversão de um cético de mudança climática. E nesse artigo, ele falou que no projeto deles, Berkeley Earth, eles fizeram uma reavaliação de todos os dados e eles chegaram à conclusão que a mudança climática é de fato provavelmente feito da gente e que ele é real. Então, isso é uma história, a história do Richard A. Muller, mas existem muitos físicos que são céticos referente à mudança de clima ou eram. Então, vamos ver por que isso é o caso e vamos ver se a gente consegue aprender algo nesse caminho aqui. E com isso eu digo bem-vindo a Mensagens Cerebrais. Por que tantos físicos são negacionistas climáticos? Primeiro, eu devo começar com uma lista de físicos que realmente são negacionistas. Porque senão isso aqui seria um pouco sem ponto. Então, são realmente tantos? Sim, são bastante. E não são nomes pequenos. Por exemplo, Freeman Dyson, que já faleceu, era um cético forte de mudança climática feita pelo homem. E Freeman Dyson é muito famoso. Aqueles entre vocês que já escutaram da esfera de Dyson, isso aqui é o cara que deu esse nome. Ele era um físico muito original, que pensou muito fora da caixa e que fez contribuições extremamente valorosas para a física teórica. Willy Soon também é um desses físicos bem famosos. Ele até era o diretor de agências sobre mudança climática nos Estados Unidos, algo desse tipo. Então, é também um nome muito grande e é também um cético. John Clauser, que ganhou o Prêmio Nobel em 2022, também é um forte negacionista. E finalmente, aqui no Brasil tem Luiz Carlos Molhon. Eu não sei se ele ainda é negacionista. A gente vai falar sobre isso em breve, mas por muito tempo ele era o representante do Brasil na Comissão Internacional referente a esses tópicos. Ele realmente sabe de que ele está falando. Todas essas pessoas estudaram física, pelo menos têm graduação em física,
E Luiz Carlos Molhão é o único aqui na lista que depois fez um doutorado em meteorologia ou ciências climáticas, alguma coisa mais focada, mas tudo isso, para quem não sabe, é baseado em física. Então, se você quer virar meteorólogo em muitas universidades, você tem que estudar primeiro física na graduação. Agora eu vou dar umas razões por que tantos físicos, acham que a mudança climática não é real. E a primeira razão é algo que não tem a ver com físicos em si, mas tem a ver com o fato que físicos são instrumentalizados. Então, se você, por exemplo, acredita que a Terra é plana, você procura para um físico que também acha isso. Quando você tem um físico, isso parece como agora é uma pessoa que sabe de que ele está falando. Então, quando você tem um físico no seu lado, num tópico desse tipo, você vai aumentar a voz dele. Então, aqueles físicos que não acreditam na mudança climática são mais prováveis a aparecerem em programas na televisão e dessas coisas. E por isso a probabilidade é mais alta que a voz deles é escutada nas mídias, mas isso não significa que realmente tantos físicos são céticos referente à mudança de clima. Mas, eu continuo dizendo, tem bastante, ok? Então vamos agora para a segunda razão. Físicos idealmente sabem interpretar dados. Não me entendem mal. Eu não estou dizendo que os dados não mostram a mudança climática. Mas físicos idealmente sabem interpretar dados e jornalistas e políticos normalmente não. Porque eles não têm a educação científica, eles talvez não sempre fazem as perguntas certas quando eles são enfrentados com certos dados. E isso faz tudo isso um pouquinho mais difícil. Então isso faz que os físicos talvez reparam erros na argumentação, nos jornais ou feitos dos políticos. E isso faz que eles viram mais céticos. Talvez se os mesmos físicos falariam mais com os pesquisadores no campo, isso não aconteceria. Mas como isso não é o caso, a maioria da nossa informação a gente ainda recebe de mídias onde as pessoas são leigos referente à ciência. Isso aqui é uma das razões por que tantos físicos duvidam que exista mudança climática. Um bom exemplo para isso é um filme que tinha um efeito extremamente grande no nosso pensamento sobre o que os humanos fazem com o nosso planeta. Esse filme foi um filme de Al Gore, que saiu em 2006, ou algo desse tipo, Uma Verdade Inconveniente. Esse filme tinha um impacto enorme. E o filme era cheio de coisas que simplesmente não eram verdade. Ele falou coisas que eram verdade, mas quando você é um pouco sensível e você tem uma boa intuição de o que pode estar certo e o que não, você vai ver que esse filme tem muitos erros. Alguns deles são que dentro desse filme o Al Gore diz que atores pacíficos desapareceriam. Isso não é verdade. E provavelmente você pensa isso também, porque muitos jornalistas depois colaram desse filme. Isso simplesmente não é verdade. Os atores pacíficos, na verdade, crescem. Eles não diminuem. A lógica do filme foi que agora que o nível do mar aumenta, esses atores devem desaparecer. Isso é bem simples pensar assim. Na verdade, esses atores eles existem porque a areia fica acumulada lá e atualmente eles estão crescendo e eles não estão diminuindo.
Outro exemplo é o transportador oceânico provavelmente não irá desligar. Nesse filme, o El Gore diz que a corrente Golfo, o transportador oceânico que traz o ar quente para a Europa, provavelmente vai desligar. Isso não é um consenso científico nem perto, ja? Nem perto de consenso científico. Isso é absolutamente absurdo e não vai acontecer. Só para dizer, ou provavelmente não vai acontecer, a gente não pode saber. Mas o que importa realmente é a razão por que eu consigo listar esses erros nesse filme, é que esse filme hoje em dia é mostrado em escolas nos Estados Unidos. E tinha um processo jurídico em qual republicanos queriam proibir que esse filme aqui é mostrado nas escolas. Eles não conseguiram, né? O filme é mostrado ainda e não tudo nesse filme está errado. E qualquer documentário que você assiste, só para dizer, sempre contém muitos erros, eles sempre têm uma missão política. Documentários normalmente não são realmente científicos, eles são feitos para você ter um bom tempo em frente de televisão e talvez você acha depois que você sabe muito mais sobre a realidade, mas muitas vezes isso não é o caso. Então, o transportador oceânico provavelmente não vai desligar. Um outro exemplo que eu acho meio chocante nesse filme, existe um gráfico no filme em qual El Gore mostra como o nível de CO2 é correlacionado com a temperatura do planeta. E ele basicamente diz que alguém que não consegue ver essa correlação deve ser burro, né? Porque é tão óbvio. Mas, na verdade, esse gráfico engana muito. CO2 e a temperatura são correlacionados, sim, mas isso não é por causa de uma causalidade. Isso não é porque um faz o outro. Então, esse gráfico engana bastante. Mais um exemplo é que o El Gore nesse filme, ele pega exemplos específicos e diz que esses exemplos, esses fenômenos, são uma consequência do esquecimento da superfície da Terra. Isso inclui a neve no Kilimanjaro. Ele diz que a neve no Kilimanjaro desapareceu pela primeira vez. Você não consegue realmente mostrar que isso é por causa da mudança climática. Ja? Ou o volume da água no Lago Chad, isso engana bastante, porque o Lago Chad está relativamente seca, mas isso é algo feito para humanos, mas não por causa da mudança climática, mas por causa da população em volta desse lago. E, finalmente, ele fala sobre os ciclones tropicais, que agora tem muito mais. Isso também não é conhecimento cientificamente estabelecido, que isso é realmente conectado com mudanças climáticas desse tipo que a gente está discutindo aqui. Vamos para mais uma razão porque muitos físicos são céticos referente à mudança climática. Até 2010, os dados eram muito menos convincentes. E isso é bem importante. Eu lembro quando eu era criança, nos anos 80. E nessa época já foi dito que em 2000 já os oceanos estão cheios e blá blá blá. E obviamente nada disso aconteceu, a gente está relativamente bem. Isso criou uma certa desconfiança, vamos dizer, nesses dados e na ciência de clima. Mas além disso, tinha um aumento da temperatura da superfície da Terra, mas entre 2000 e 2010, isso foi muito menos forte. Então, os dados não eram muito convincentes. Eu já falei que o Richard Muller, da introdução desse vídeo, ele começou com o projeto dele em 2010. E isso foi quando o aumento da temperatura acelerou um pouquinho de novo, que talvez ajudou em convencer ele. Eu não sei, eu não li esses artigos, mas aqui
Podemos ver um exemplo. Isso é a temperatura média do oceano. Os oceanos são os maiores reservatórios de calor que temos. E se vocês agora olham para esse gráfico, entre 1990 e 2028, a temperatura cresceu sim, mas se você tira essa parte acima de 2010, você consegue ver que tanto entre 2000 e 2010 a temperatura é relativamente estável e 1990 a 2000 também com esse aumento rápido uma vez. Como os dados não eram tão convincentes, claro que mais físicos são céticos porque muitos físicos olham para os dados. Mais uma razão é que físicos que uma vez tinham razão contra a corrente principal começam a subestimar outros pesquisadores. E isso é um fato sem dúvida. Tem muita pesquisa de um nível não tão boa no mundo e existe sempre uma opinião da corrente principal. E se você é contra essa opinião, você pode ser zen, você pode só mencionar isso de vez em quando, ou você realmente briga para tirar algum mal-entendido da comunidade. E agora acontece que às vezes essas pessoas estão certas. Por exemplo, John Clauser provavelmente é um exemplo desse tipo. Então, pessoas que uma vez estavam certos, John Clauser eu mencionei já antes, né? É o cara que ganhou o prêmio Nobel em 2022. Se você uma vez estava certo, sozinho, contra uma comunidade grande, você entende muito bem que a maioria não necessariamente tem razão. Óbvio que não. Todo mundo que acredita em teorias de conspirações provavelmente acha o contrário, que a maioria normalmente está errado, que também não está certo. Mas quando você tinha razão num ponto desse tipo, você facilmente começa a subestimar os outros. Por exemplo, John Clauser deu uma palestra algum tempo atrás, talvez eu consiga botar aqui o link, onde ele explicou por que ele não acredita na mudança climática. E os argumentos deles são ruins, bem ruins. Ele não se informou muito bem sobre o tópico. Eu também posso aqui botar um vídeo onde isso é melhor descrito. Mas o ponto é que dentro dessa palestra tem uma pessoa no fim perguntando como pode ser que tantos pesquisadores de alto nível fazem erros tão simples que ele supõe que eles fazem. E ele diz que ele não sabe a resposta. A resposta é bem simples. Quando você acha que um grupo grande de pesquisadores fazem um erro simples na aritmética, você está errado. Isso é arrogância pura. Yeah? Claro, às vezes pessoas fazem erros, e às vezes pessoas fazem erros simples. Mas uma comunidade grande, que todos erram alguma coisa aritmética, é impossível. É impossível, não vai acontecer. Então, por isso o John Clauser tem essa palestra que é meio confuso. Mas vocês conseguem ver quando uma pessoa também, o Freeman Dyson, quando uma pessoa uma vez tinha razão contra a corrente principal, isso faz algo com a sua cabeça. E isso é um perigo grande para ideias desse tipo, para virar um contrário que simplesmente é sempre contra. Tá bom, então eu espero que eu consegui comunicar bem porque muitos físicos são negacionistas de clima, ou de negacionistas climáticas, como vocês dizem. Claro que a mudança de clima hoje em dia é bem estabelecido,
que é um fato que acho que tinha um número que de muito tempo atrás, onde foi dito que 93% dos cientistas de clima concordam. Eu acho que hoje deve ser 100%, honestamente. Talvez tenha um físico no mundo que acredita que a Terra é plana. Então pode ser que também tem uma pessoa que trabalha com ciência de clima que acha que a mudança climática, que a gente não é responsável para uma mudança climática aqui nesse planeta, mas isso é a exceção completa. E agora as consequências, isso é uma outra coisa, isso é um tópico diferente, né? A gente não sabe se as consequências são tão graves como às vezes as mídias relatam sobre eles, né? Tá bom, mas é isso e com isso eu digo até a próxima.